Vamos ver as dificuldades na percepção? Ao receber uma criança para nossa avaliação, isso serve tanto para terapeuta como para profissionais de educação, tá? Nós precisamos nos desligar da padronização a qual estamos acostumados, ou seja, vamos parar de achar que todo mundo tem que ser igual. Nós precisamos partir então do início. Como se aquela criança acabou de ser entregue a nós vindo de uma outra galáxia, digamos assim, uma nave alienígena pousou aqui, trouxe ela e toma. A gente não sabe nem de que raça ela é, de como é que ela funciona, tá? Então o primeiro passo que nós temos que fazer é olhar para a criança 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a gente gostar dela. Gostar da criança é fundamental para qualquer tipo de relacionamento terapêutico que nós precisamos, até educacional, que nós precisamos fazer. Para entendermos a criança, precisamos então travar contato com ela, é claro. E para isso nós precisamos, antes de qualquer ação, essa preocupação. Como é que a gente faz isso? É fácil? É fácil você treinar gostar de alguém? É fácil sim. A gente olha 1, 2, 3 vezes até a gente conseguir tirar aquela capa daquela coisa estranha que você está vendo, se é que é estranho, ou até comportamental, etc., para a gente ver que por dentro é uma pessoa linda, maravilhosa, que está apenas com uma capa diferente. Ela está, digamos, ela está fazendo um papel num teatro daquilo que está lhe incomodando, mas por dentro ela é uma pessoa maravilhosa. Devemos lembrar sempre dos estudos neurocientíficos que mostram a nossa elaboração do pensamento. Por quê? Porque quando nós elaboramos nosso pensamento, ou seja, na hora que o caminho da elaboração, ele vai sendo levado por um feixe de neurônios que sai daqui da área de Wernicke, vai até atrás da área de Geschwin, dá a volta e volta, elaborando o pensamento até a área de Broca. Então, quando a gente está chegando na área de Broca, que é a área que vai comandar a boca, está o pensamento todo elaborado. Esse pensamento que vai ser transmitido pela musculatura da boca, ele é constituído porque ele vem cheio, são pulsos elétricos caminhando. O que o pulso elétrico cria? Cria onda eletromagnética, tá? Então, todo pensamento nosso, quando chega próximo da área de Broca, é também uma onda eletromagnética daquele pensamento, e a nossa cabeça não é de chumbo. Se a nossa cabeça não é de chumbo, o que acontece? Essa onda eletromagnética sai e alcança quem? O cérebro da criança que está na nossa frente. Então, isso é super importante, por quê? Porque quando a gente gosta da criança, lógico que o nosso pensamento vai ser positivo em relação a ela. Quando a gente não gosta, a gente pode falar coisas bonitas para ela, mas o nosso pensamento pode estar sendo negativo. E dá um nó na cabeça da criança quando ela ouve você falar uma coisa e ela sente uma energia contrária, tá? Aí baixa a autoestima dela. Então, é bom lembrar que a autoestima elevada é quem faz com que o cérebro da criança trabalhe a favor dela. A baixa autoestima faz exatamente o contrário. Então, o que a gente puder fazer para elevar a autoestima de uma criança, maravilha. E essas percepções? Bom, uma vez gostando da criança, vamos analisar essas percepções, para a gente identificar se tem alguma deficiência em alguma delas, né? Aí a gente faz todos os testes simples relacionados à audição, paladar, olfato, tato e todas aquelas demais sensações, que é padrão, muitas escolas fazem isso, né? E se você não faz, vamos pesquisar e fazer, e sempre atento à observação de alguma falha nesse processo de percepção. Qualquer dificuldade que a gente perceber na criança, tá, pode significar uma anomalia inicial em algum daqueles elementos perceptivos. Ouvido, né, visão, coisas assim. Então, se por acaso a gente percebe uma coisa dessa, vamos encaminhar para um profissional competente. As dificuldades mais comuns a gente encontra onde? Audição, fala, visão. Algumas dessas dificuldades provocam alterações comportamentais muito semelhantes a alguns sintomas comuns em muitos autistas, no TDAH, na dislexia, na descalculia. Então,
de repente, isso pode provocar a elaboração de um diagnóstico precipitado, ou seja, completamente errado. Na parte da gustação e do olfato, pode surgir, por exemplo, casos de crianças com seletividade alimentar, que é comum nos autistas. Então a gente precisa saber primeiro, antes de dizer que é autista porque está rejeitando alimento, se tem alguma anomalia nos sensores da língua ou nos sensores da narina. Porque senão a gente vai achar que é autista. Agora, quem é que pode verificar isso? O otorrinolaringologista é o melhor profissional para verificar se tem algum erro aí, né? Se não tiver nenhuma anomalia, a gente tem que descartar mais uma coisa que eu lembrei agora: falta de limite. Tá? Porque outra possibilidade é a falta de pai refém de filho. Então ele não quer comer nada porque, como toda criança, né, quer testar o pai, só quer comer aquilo que ele achou gostoso. E a falta de limite pode trazer sintomas que a gente acaba achando que é autismo também, TDAH, essas coisas todas. Ou seja, no autista, tá, sim, esse sinal percebido, cheiro ou gosto, pode ser amplificado a tal modo que fica impossível para a criança suportar alguns cheiros e gostos. Mas isso no autismo. A gente tirando tudo isso, tirando a falta de limite, tirando qualquer defeito na língua e na narina, aí a criança realmente pode ter isso. Por que acontece isso com o autista? Essa seletividade alimentar. Por causa do excesso de neurônio, já que no autismo não existe aquela cérebro-poda neural que ocorre com todos nós entre os 2 e os 12 anos de idade. A poda neural é o quê? Quando a gente chega aos 2 anos, a gente está com cerca de 1.000 trilhões de sinapses, conexões entre os neurônios, né? Aí vai havendo a poda porque o cérebro, por algum motivo, acredita que não precisa de tanta coisa assim. Aí ele vai podando o que está a mais, até que de 1.000 trilhões, quando chega aos 12 anos, ele mantém a gente a vida toda com 100 trilhões de conexões. O autista mantém as 1.000 trilhões, ou pelo menos mantém quase isso, tá? Então ele fica com uma capacidade imensa de ligações neurais que pode realmente atrapalhar ele bastante, né? Agora, tem mais algumas coisas que não são de conhecimento geral e que podem também trazer problemas e que não são autistas. Por exemplo, síndrome de Irlen. Rapaz, a síndrome de Irlen é uma polêmica muito grande. Ela também é chamada de síndrome de sensibilidade escotópica, um nome horrível, né? O que ela é? As crianças com síndrome de Irlen apresentam altíssima sensibilidade à luz, dificuldade de identificar a tridimensionalidade dos objetos, dificuldade de focalizar palavras, dor nos olhos. Em alguns casos tem a impressão de que as letras estão se mexendo, dançando, vibrando, desaparecendo, como em alguns disléxicos, né? Por enquanto, ainda se considera que a síndrome de Irlen é uma situação hereditária. No autista também se achava isso, hoje a gente sabe que também pode ser influência do meio ambiente, né? Mas agora, devido àquela dificuldade no entendimento tridimensional da criança que tem a síndrome de Irlen, elas podem apresentar dificuldade em subir escada, praticar esportes, pode adotar, por causa dessa dificuldade, comportamento arredio, não querer brincar com os colegas, né? Fugir das atividades de grupo. Aí o que vai fazer? O que vai acontecer? Quem está acompanhando essa criança pode fazer um diagnóstico precipitado. Isso pode confundir professores, terapeutas, etc., que podem rotular esse cara como autista. Como esquizofrênico também, às vezes, pior ainda, né? Aí, isso aqui é um detalhe. Então, como a nossa preocupação maior, né, é com o autista, a existência dessa síndrome, que pode ter também no próprio autista, tá? Porque aí pode dificultar ainda mais as terapias para redução de sintomas. Então, é muito importante que a gente consiga arranjar uma forma de fazer essa análise. Agora, essas crianças, inclusive, elas apresentam um baixo nível de desempenho escolar, tá? E também podem sofrer bullying pelos professores. Aí dizem, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Por quê? O professor manda aí a mãe levar no oftalmologista. A mãe leva, o oftalmologista faz o exame e diz que ele enxerga bem. Ele chega no colégio, é colocado na frente e não enxerga bem, aí todo mundo diz, você é preguiçoso, você não quer copiar.
E lá vai o problema para a criança. A criança baixa a autoestima e vai ter problemas seríssimos, né? Até sintomas de esquizofrenia essa criança pode vir a ter. Quem é o profissional que identifica essa síndrome? É o screener, que ele é preparado aqui no Brasil pela Fundação Hospital Olhos, em Belo Horizonte. Se não houver screener conhecido, né, o procedimento deve ser o encaminhamento da criança para um exame ocular completo. Agora, é bom solicitar um teste com optometrista comportamental. Esses testes, se forem observados problemas binoculares, acomodativos, síndromes visuais, etc., aí procede-se uma avaliação de sobreposição de cores. É como se fosse pegar um papel celofane de diversas cores, utilizando como filtro colorido, e colocar para a criança olhar através desses papéis para aquilo que ela precisa ver. Se de repente um papel daquele, ela diz, eu estou vendo melhor, significa que aquela cor ali está próxima da frequência que os olhos dela precisam para enxergar corretamente. Aí o que se vai fazer é uma lente com aquela cor encontrada, aí sim, num exame rigoroso da síndrome de Hirschner. Agora, mesmo com todo esse conhecimento já sendo disseminado pelo mundo todo, ainda tem muita polêmica sobre isso. E tem muita resistência na aceitação dessa síndrome como síndrome. Mas ela realmente existe. Tá? No próximo passo, a gente vai ver as dificuldades no processamentos cerebrais. Tá?